Boa tarde, gente. Vou esperar o pessoal entrando. Boa tarde para todo mundo. Bom, hoje o tema da live de hoje vai ser sobre recursos eletrofísicos e, na verdade, os avanços dos recursos eletrofísicos na veterinária. Então, o que eu venho percebendo é que há muito tempo, né, a gente vem usando cada vez mais os equipamentos, né, tanto laser, eletro, campo magnético, ultrassom terapêutico, TCAR, tudo isso na nossa realidade, na nossa prática da reabilitação. E com esse passar do tempo, a gente vê muitos avanços com relação à aplicabilidade desses equipamentos, desses recursos. Porque o que acontece? A gente vem bebendo da fonte da fisioterapia humana e conforme os avanços vão ocorrendo na fisioterapia humana e, consequentemente, na nossa área de fisiatria, a gente acaba tendo uma evolução muito grande. Então, o que eu percebo é que cada vez mais existem mudanças de parâmetros, mudanças de doses que são importantíssimas e determinam não somente a melhor entrega do tratamento, mas efetivamente a melhora do paciente. Então é importante a gente lembrar que um recurso eletrofísico, quando bem utilizado, a gente tem a efetividade do tratamento. Eu trouxe aqui a ideia hoje a gente comentar alguns pontos de avanços, de mudanças de paradigmas que a gente já teve com a mudança desses recursos ao longo do tempo, né? Então hoje, em 2025, coisas que não se usam mais, né, na parte não somente da veterinária, mas da físio humana, a gente tem tanto no eletro, quanto no laser, quanto no ultrassom, magneto e TCAR, alguns que a gente considerava alguns conceitos que já mudaram completamente por conta desses avanços de pesquisa. Então, se a gente for analisar todos esses tipos de recursos, né, eu vou comentar cada um aqui com vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aqui como pergunta na caixinha para eu ir comentando e sanando essas dúvidas. Então, se a gente for pensar, para começar falando de eletro, que é uma das técnicas mais utilizadas, então a eletro ela vem crescendo cada vez mais no sentido de aplicabilidade e ter a sua eficácia comprovada. Então a gente já sabe dos níveis de evidência que são altíssimos, tanto para analgesia quanto para estímulo, que a gente fala da facilitação neuromuscular. Então, uma das formas que mudou é parar do conceito de falar sobre fortalecimento muscular e começar a falar sobre facilitação neuromuscular. A gente já sabe que a única forma de a gente começar a aumentar essa intensidade, essa amplitude da corrente e ter uma efetividade, uma contração muscular intensa é quando o animal não tem nocicepção, ou seja, quando ele tem perda de dor superficial e profunda. E daí sim você pode, num paciente lesionado medular, aumentar a intensidade e aí sim ele contrair com força necessária para trabalhar o fortalecimento. Já os pacientes que têm a nocicepção presente, que são pacientes ortopédicos e não têm uma lesão neurológica, esses pacientes eles acabam não chegando a essa contração máxima. Então nós, na realidade, não podemos usar o termo fortalecimento para os cães quando se trata de eletroterapia. Então essa é uma das questões que veio mudando ao longo do tempo e eu venho batalhando nisso há pelo menos uns 3, 4 anos para mudar a mente das pessoas e para que a gente use a nomenclatura correta, porque falar fortalecimento nesses casos é totalmente equivocado, já que a gente não tem um ganho de massa muscular, não tem um ganho de tônus, de força, não existe. Então, essa é algo que já avançou muito, né? O que a gente conseguiu avaliar de como a gente pode utilizar a eletroterapia dessa forma.
E existia também um conceito antigo que a interferencial, ela seria uma corrente que seria melhor do que o TENS, e não somente melhor, mas que você poderia usar menos tempo da interferencial do que a TENS, e o modo TENS, né? Que não é o TENS, não é uma corrente. Mas a gente já sabe que não, que isso é totalmente equivocado, que o tempo de aplicação de 20 a 30 minutos tem que ser feita, eu gosto de pelo menos 30 minutos em ambas as correntes. Ela não é melhor porque ela é mais rápida. Ela usa correntes de média frequência para ter uma resultante de baixa para ela ser efetiva. E além disso, né, o que mudou muito com relação à concepção da analgesia pelo modo TENS é que antes se acreditava que somente a TENS utilizava a teoria das comportas, e hoje já se sabe que não é somente a teoria das comportas, mas também a liberação de opioides endógenos. Então a gente tem também essa forma que é mais recente, né? Essa descoberta é um pouco mais recente. Então já se sabe também que, por exemplo, pessoas que usam, né, que acaba não sendo uma realidade tão grande na veterinária, mas a gente tem que ficar atento também. Animais que tomam derivados de opioide, não adianta a gente fazer o TENS na baixa potência, na baixa frequência, perdão, porque o TENS de baixa frequência, quando você utiliza, você libera receptores, você utiliza receptores Mi, e eles já vão estar sendo usados por esses derivados de opioide. Então tem que sempre usar numa frequência alta. Então são algumas mudanças de paradigma, alguns avanços de pesquisa que trazem essa mudança para a nossa realidade na prática da fisiatria. Falando um pouquinho sobre o laser, então eu falei um pouco sobre o eletro, eu vou falar de todos eles. Falando um pouquinho sobre o laser existia também existe ainda, tá? Não é uma coisa que é só do passado, mas ainda tem muita gente que tem a ideia de que o laser de alta potência, de alta intensidade, né? São um laser que a gente chama de laser classe 4, ele teria uma maior penetração do que o laser de baixa potência ou de baixa intensidade. E isso não tem nada a ver. O que determina a penetração do laser é o comprimento de onda e não a sua potência. Então não adianta falar, não, porque eu tenho um laser muito potente, então ele penetra muito mais. Não tem nada a ver. Então o que é importante é comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior a penetração desse laser. E não tem correlação com a potência, tá? Então isso é algo que já se mudou. Então é um avanço que a gente tem de pesquisa, mas que algumas pessoas, alguns fisioterapeutas e alguns veterinários ainda acabam cometendo esse erro de achar isso. A Júlia perguntou aqui, como você escolhe entre o TENS e o interferencial para analgesia num paciente? Excelente pergunta, Júlia. Para mim não tem tanta diferença de efetividade. A gente já sabe que as pesquisas demonstram que eles têm uma analgesia muito semelhante. Só que eu acho a corrente interferencial mais confortável, porque ela foi criada para isso. Ela é uma combinação de correntes de média frequência para ser mais confortável para o ser humano. E eu acho que os cães também relaxam um pouco mais. Então seria assim, eu acho que o cão se incomoda com a TENS, eu posso tentar interferencial. Outra questão, se o meu equipamento é um equipamento simples, ele só vai ter a TENS, daí eu vou ter que usar. Então é mais uma questão de adaptação do meu paciente do que realmente de efetividade. Não vai mudar se eu vou escolher a TENS, por exemplo, para tratamento de um pós-operatório de joelho, ou a interferencial vai ser só para coluna. Não, eu posso usar para todos os tipos de analgesia que eu quero tratar. Porém, talvez o conforto seja maior na questão das correntes de média frequência como interferencial. Eu normalmente utilizo a TENS também e não tenho problemas. Eu percebo que os animais eles ficam mais confortáveis com corrente de frequência mais alta, em torno de 100, do que frequências mais baixas, como a gente chama de TENS acupuntura. Então daí eu prefiro usar sempre perto do que a gente chama de convencional. A Carol falou, professora,
o eletro não ajuda no fortalecimento e ajuda em quê? Perdi essa parte. Carol, na verdade não é que ele não ajuda, é que existia essa ideia antiga que a FES, né, na verdade a eletroterapia, uma corrente bifásica retangular, que ela é utilizada como uma corrente excitomotora, ou seja, ela vai aumentar, vai despolarizar o motoneurônio para ele gerar uma contração muscular. Essa contração muscular num paciente que tem a nocepção normal, que é um paciente, por exemplo, ortopédico, significa que esse cão ele não consegue chegar numa contração muscular máxima. E isso faz com que eu não tenha uma contração que vá gerar um fortalecimento. Já um paciente com uma lesão medular, com uma nocepção alterada, com ausência de dor superficial ou profunda, a gente tem um paciente que você coloca os eletrodos e você consegue aumentar a amplitude da corrente, né, a sua intensidade de uma forma bem intensa. E daí você tem essa contração porque não está gerando um desconforto para o animal. Esse paciente, ele tolera porque ele não está sentindo todo esse estímulo. Então você percebe que um paciente que eu poderia pensar em fortalecimento muscular, por exemplo, operou o joelho, fez uma TPLO, ele perdeu massa muscular ali do quadríceps ou do bíceps femoral, que é muito comum. E daí, quando eu vou posicionar os eletrodos para fazer essa corrente excitomotora, eu aumento a amplitude da corrente. Quando ele está contraindo, o animal já começa a ficar um pouco incomodado. Por quê? O animal que ele sente tudo, ele não tem perda de sensibilidade. Então, esse fortalecimento ele não acontece porque eu não consigo atingir um nível motor muito intenso, um nível de contração motora muito intenso, de contração muscular, muito intensa. Então, é isso que vocês têm que entender. Quando a gente faz um fortalecimento, é quando eu faço um exercício físico. O eletro, ele serve como uma facilitação neuromuscular. Ele demonstra esse caminho, né, essa memória sinestésica de como esse nervo era despolarizado, como ele contrai esse músculo. Então, é como se ele reaprendesse a contrair aquela musculatura e não somente uma contração aleatória. Então ele é importante, o eletro ele é importante para ter essa contração, porém ele não chega numa contração máxima para ter o fortalecimento, tá? Não sei se deu para entender, Carol. A gente pode até ter um pouco de fortalecimento quando eu faço para um paciente com lesão neurológica, mas mesmo assim, como você tem uma lesão que o paciente acaba tendo uma perda de massa muscular, perda de força, porque ele não está no normal dele, né? Ele teve uma lesão, por exemplo, uma hernia de disco ou uma fratura vertebral que gera essa lesão medular. Então a gente não consegue falar também em fortalecimento tanto, por mais que eu consiga aumentar tanto, eu estou realmente estimulando e fazendo uma reeducação neuromuscular, mais uma vez, uma facilitação neuromuscular, que daí é uma nomenclatura muito mais aceitável do que realmente falar em fortalecimento propriamente, tá? Então, isso que eu queria lembrar vocês do eletro. Com relação ao laser, né, a gente falou da parte de potência, então não é a potência que determina a penetração, e sim o comprimento de onda. Por mais que a gente esteja avançando cada vez mais, é importante a gente lembrar, em pesquisas, né, é importante a gente lembrar que enquanto a gente não tem pesquisas sobre todas as áreas, tem alguns pontos, algumas formas de aplicação do laser que ainda são um pouco, não tem tantas evidências. Então a gente tem que lembrar que o ILIB, por exemplo, ainda falta muita pesquisa para a gente poder determinar parâmetro, dosimetria, para eu poder determinar realmente a efetividade dessa irradiação, que seria o ILIB adaptado, né, extravascular e não intravascular, porque a gente não canula a veia para fazer o laser. Então o ILIB, ele precisa ainda mais pesquisas para a gente realmente poder aplicar e ter essa resposta que a gente ainda não tem com relação às pesquisas. E também lembrar que a gente já mudou muito um conceito que tinha antigamente sobre somatório de dose.
Era muito comum que você lesse, eu tenho um livro super antigo de laser e laser pontura, que eles falavam que você tinha que somar toda a dose do laser que você vai colocar no corpo do animal para você ter, não pode passar de X. Isso não existe, tá? Você, na verdade, você vai fazer a dose específica para aquela área que você vai tratar. Então eu calculo a dose por ponto ou por área, dependendo do laser que eu estou utilizando. Então eu preciso saber qual é a dose indicada naquele paciente, naquele local, naquela articulação, tá? E não pensar num somatório, então teria um limite de dose que eu poderia usar para aquele animal? Não existe isso. A VET terapia BH, pois qual marca de laser de baixa intensidade você indica? Eu indico o da HTM VET, que para mim é um dos melhores equipamentos que a gente já utilizou aqui na Reabilita. E a gente usa tanto o Cluster Max, que é o infravermelho junto com o vermelho, que ele é meu queridinho, que eu aplico nos pacientes, a gente tem uma resposta fantástica. Até a resposta dos próprios colegas, quando o pessoal tem dor e vem aqui, a gente usa o Cluster Max e tem uma efetividade muito, muito grande. E também eu gosto bastante da caneta de 830 nanômetros dele, porque é uma caneta que ela acaba sendo muito versátil no sentido de eu conseguir mudar as frequências, eu posso alterar a potência, posso alterar a dose, obviamente, isso, né, a maioria pode, mas ela permite que você manipule os parâmetros da forma que você achar mais adequado. E o cluster também. O cluster é muito legal porque eu consigo colocar uma dose para o laser infravermelho e outra dose para o LED vermelho. Então eu não preciso trabalhar com a mesma dosimetria para os dois, porque a dosimetria não vai ser igual, né? O LED vermelho precisa de uma dose, o laser infravermelho precisa de outra. Então essa possibilidade de eu conseguir manter doses diferentes, já que são técnicas diferentes de um mesmo recurso, né? Um é laser, outro é LED, mas ambos são fotobiomodulação, eu consigo determinar doses diferentes. Então isso vale muito a pena e é um aparelho de excelente qualidade. Acho que você não vai se arrepender. E a gente tem o LED azul também para auxiliar na cicatrização, principalmente em feridas infectadas. Então, essa combinação de LED azul, LED vermelho com laser infravermelho no Cluster Max e a caneta infravermelho, para mim é o melhor combo que você poderia montar dos equipamentos. Porque daí você consegue comprar a base e você consegue comprar as partes, as canetas e os clusters separados e montar da melhor forma possível, tá bom? Eu gosto bastante. Então a gente falou do laser, falamos do eletro, agora falando um pouquinho sobre o ultrassom, que é um recurso eletrofísico tão pouco utilizado na veterinária. Por quê, né, gente? Porque o ultrassom, na verdade, ele requer uma tricotomia total para que a gente utilize esse equipamento e tenha realmente uma aplicação real e não seja algo placebo. E existia um conceito muito antigo, que hoje não existe mais, graças a Deus, que o ultrassom, como ele emite uma vibração, né? Ele é uma onda sonora que faz uma vibração nas células, ele soltaria parafusos das placas e esses animais, nesses pós-operatórios, tanto de TPLO quanto se fosse uma fratura, isso ia vibrando até soltar os parafusos e a culpa era do ultrassom. Ainda bem que hoje já se sabe, né? E isso era meio que uma lenda urbana que tinha, que soltavam as placas, soltavam os parafusos, e isso não existe mais. E isso é um grande avanço para que as pessoas mudem esse conceito. Eu gosto muito do ultrassom quando a gente pensa em contratura muscular, quando eu penso também da mesma forma do TECAR, né, que hoje é um aparelho também, a HTM VET tem o TECAR, que é excelente, que daí você pode utilizar para contraturas de cápsula articular, em artroses muito severas, osteoartrites muito severas. Então é bacana como o ultrassom e o TECAR, por ter esse aquecimento profundo, você consegue ter essa maleabilidade dessa cápsula e dessa musculatura para que você depois trabalhe com terapia manual, trabalhe com alongamentos, que se eu fosse fazer, por exemplo, nada substitui o ultrassom e o TECAR, por exemplo, uma bolsa de água quente
ou uma lâmpada infravermelha não substitui, não tem essa penetração que o ultrassom e o TECAR teria, tá? Então, eu acho que esse conceito que esse aquecimento ele poderia ser de outras formas, né? Eu não acho que seria tão profundo quanto o ultrassom e o TECAR. Fiz o Vete perguntar, você faz uso do infrassom? Eu tenho infrassom, mas eu não utilizo tanto. Eu prefiro usar o TECAR porque na minha opinião, esse aquecimento ele me ajuda mais do que só essa liberação muscular. O infrassom ele é bom para liberar essas contraturas, mas na minha opinião eu prefiro utilizar a TECAR-terapia. São formas diferentes, tá, de aplicação, porém não tenho a ideia do resultado seria a mesma, tá bom? E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é algo que mudou muito, que hoje é totalmente diferente na magnetoterapia, no uso de campos magnéticos pulsáteis. O que se usava muito eram frequências múltiplas. Então a gente via tratamentos que usava uma frequência de 5, depois 10, 25, 50 e ia mudando. Hoje a gente vê que as pesquisas de campo magnético são mais com uma frequência específica, mas uma frequência pré-determinada. E elas não vão mudando ao longo do tempo, elas são fixas. Então se eu uso 50 Hz, vai 50 Hz o tempo inteiro, 25 o tempo inteiro, 1 Hz o tempo inteiro. Então a gente não tem mais tanto essas múltiplas frequências que se usava antigamente. Então também já é uma mudança de paradigmas, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou quer levantar alguma coisa do que eu já venho falando aqui, que a gente está discutindo sobre, tem gente que entrou agora, mas tanto de eletro, quanto de laser, ultrassom, magneto, TECAR, todos esses recursos eletrofísicos, como eu falei no início, a gente vê uma grande evolução ao longo do tempo e alguns conceitos que já vêm sendo quebrados, paradigmas que são quebrados, para que a gente possa atuar com o recurso eletrofísico de uma forma muito mais certeira, muito mais segura também e com um efeito, com resultado clínico muito melhor, tá? TECAR não, Milena, o TECAR não precisa de tricotomia, você usa um outro tipo não é o gel à base de água que a gente usa, é uma loção que você usa para usar o TECAR de glicerina e você pode penetrar essa loção no meio do pelo e você passa o TECAR, ele não é uma onda sonora, né? Então ele não precisa dessa tricotomia, tá bom? E mais alguma dúvida, gente? Eu vou aproveitar para falar para vocês que ontem a gente lançou o segundo curso, né? A segunda edição. A primeira edição foi ano passado, que foi um sucesso. É o segundo curso avançado de atualização em recursos eletrofísicos. Então a ideia desse curso, né? Desse segundo curso, que o primeiro foi ano passado, é realmente atualizar os novos conceitos, parâmetros e dosimetrias de todos esses recursos. Então, é um curso presencial que vai ser aqui em Santos, dia 29 e 30 de março. E dia 28 de março, a gente vai começar a divulgar agora que o pessoal da HTM VET, a gente vai ter uma viagem para conhecer a fábrica da HTM VET. Então, dia 28, na sexta, a gente já vai combinar de se encontrar aqui em Santos. E a gente vai até a fábrica em Amparo, eu vou dar uma aula especial lá na fábrica, a gente vai conhecer toda a linha de produção e daí retorna para Santos para ter esse final de semana de curso que vai ser muito, muito, muito bacana e com certeza vai atualizar todos esses conceitos para vocês e mudar esses parâmetros que existem, parâmetros antigos que já estão totalmente defasados. Então a ideia desse curso é realmente para quem já é fisiatra, já trabalha na área, mas percebe que realmente com os avanços, né? Se a gente for parar para avaliar 2, 3 anos, já perde. Se você não está correndo atrás de todas as informações mais recentes, você acaba deixando um pouco de lado esses avanços e acaba não entregando o melhor para o paciente de vocês. Então a minha ideia realmente é trazer conteúdos fresquíssimos
como a gente fez ano passado, e vão ter mais conteúdos frescos, e vai ter essa visita na HTM VET, então, na sexta-feira. Então, o curso é sábado e domingo, mas na sexta-feira a gente tem esse dia de visita, tá? Então, são apenas 20 vagas, gente. Então, se programem, porque a hora que acabarem essas 20 vagas, não tem mais vaga, porque é realmente para fazer um curso bem especial e bem num momento bem intimista, para a gente ter essa troca de experiências e conversar bastante sobre todos esses recursos que a gente usa tanto na nossa área. A Bia perguntou: a potência do laser estaria auxiliando na força de emissão do laser? O que seria a força de emissão, Bia? Força de emissão, esse termo a gente não usa no laser. O que você quer dizer com isso? A potência, ela determina a velocidade de entrega e não força de emissão. Não sei se é isso que você quer dizer. Ana Júlia falou: professora, fala sobre o uso do magneto em animais com placa, parafuso e fixador, por favor. Ana Júlia, placa, parafuso, fixador, a ideia é que a gente não utilize materiais que são ferromagnéticos com campo magnético. Porque esse campo ele teria uma atração para esses materiais e não teria uma efetividade realmente em ajudar a consolidar o osso, por exemplo. Então é como se ele migrasse para esses materiais e não tivesse a sua atuação no osso. Mas se eu tenho placas, parafusos, pinos que não são ferromagnéticos, não tem problema nenhum em utilizar, tá? Então, o ideal é você se certificar que eles não têm atração com um ímã. Então, por isso que é importante a gente ter contato com o ortopedista para conversar e ainda para ir lá com o ímã e ver, falar: deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa ferromagnético aqui. E daí você vê, e daí, tipo, se tiver, claro que daí é uma contraindicação pela perda que vai ter desse campo. Você não sabe o quanto que vai ter de entrega para o seu paciente, tá? A Bia falou: se o eletro não auxilia no fortalecimento, qual terapia realizaria tal trabalho? Exercício físico. A única coisa que fortalece músculo é exercício físico, Bia, não tem outra coisa. E o exercício físico, ele não substitui nenhum recurso eletrofísico substitui o exercício, por exemplo, para tratamento de dor crônica. Então, todas as vezes que a gente tem um paciente, claro, dor aguda é outra coisa. Dor crônica, eu preciso trabalhar esse animal utilizando recursos para alívio de dor, mas o exercício físico na dor crônica, ele também auxilia nesse controle de dor, tá? Então, é muito importante isso. A Arca de Noé de Pinda perguntou se tem opção desse curso online. Infelizmente não. Esse curso, como é uma atualização e é um curso hands-on também, então a gente vai ter, por exemplo, a gente vai começar falando sobre fotobiomodulação. Então a gente vai na parte teórica, eu vou abordar tudo que mudou com relação aos conceitos da fotobiomodulação hoje, falar sobre os parâmetros atuais que são utilizados baseados na evidência científica. E daí a gente vai para a parte prática, fazer realmente com a mão na massa, utilizando os equipamentos, no caso do laser da HTM VET, no caso da magneto, a gente vai usar os aparelhos da VH, para realmente ter essa aplicabilidade nos pacientes. Então, não tem como substituir toda essa vivência e essa dinâmica por um curso online, tá? Então, é um curso que ele precisa ser presencial. Que mais? Equipamento nenhum, a Bia falou: não, Bia, equipamento nenhum, ele ajuda a fortalecer. Eu falei, o eletro, ele faz uma facilitação neuromuscular, mas fortalecimento, não. Mais alguma pergunta, gente? Bom, quem tiver interesse, dá uma conferida lá no curso para vocês verem realmente como vai ser esse formato. Tem exatamente dividido o cronograma, como a gente vai trabalhar cada recurso, ter a prática também junto. Então é um curso assim realmente diferenciado, não existe nenhum curso desse, nem no Brasil, nem no exterior. Então ele é um curso único e eu espero vocês, porque eu acho importante a gente ter essa noção
que a gente trabalha com recursos muito importantes e muito com uma técnica muito específica, e se a gente não se mantiver atualizado para que esses recursos entreguem a melhor forma de tratamento para os nossos pacientes, a gente perde a autonomia de escolha de parâmetros e você não entrega um bom resultado, tá? A Carol falou, professora, você dá curso ou indica algum de magneto? Em breve, Carol, a gente vai lançar um curso de magneto, tá? Fica atenta, que eu agora não vou saber te dizer se vai ser em março, acho que é em março esse lançamento, mas vai ter em breve, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Assim, o formato desse curso, ele foi muito elogiado e foi muito bacana a interação dos alunos ano passado. Ano passado a gente teve gente de todo tipo, a gente teve veterinárias, aliás, amigas minhas e colegas que vieram de longe e que já trabalham na área há muito tempo. E você estar na área da reabilitação há muito tempo significa que você precisa se atualizar sempre, porque sempre tem coisa nova. Então, assim, teve gente que já estava formada na pós há 2, 3 anos e daí veio para reciclar conhecimento. Então foi um encontro assim de muitos profissionais, e a troca é muito interessante porque a gente discutiu casos, então também tem a parte dos casos, né, da aplicabilidade dos recursos nos casos. Então acho que deem uma olhadinha no curso, que tá bem especial. Eu preparo esse curso assim com muito carinho, porque é imprescindível que a gente possa fazer o melhor de nós para os nossos pacientes. Então isso é um propósito muito forte para mim, e com certeza ajudar vocês com os recursos eletrofísicos, que é uma grande paixão minha, isso me realiza profissionalmente de uma forma muito profunda. Então espero que vocês gostem, e tô por aqui sempre. Semana que vem a gente tem live de novo na terça-feira e a gente se vê, tá bom? Já que ninguém mais mandou nenhuma pergunta, vejo vocês na semana que vem e a gente vai se falando por aqui. Um beijo para todo mundo, obrigada pela companhia.